A paz do Senhor Jesus, pastor Sidney Oliveira, livro das revelações, livro do Apocalipse, no finalzinho do livro, das grandes revelações do Senhor. O Senhor Jesus disse: quem está sujo, suje-se ainda mais. Quem está limpo, se limpe ainda mais, se santifique ainda mais. Você já prestou atenção neste versículo que Jesus falou para João? Quem está sujo, se suje mais. Você vai ter uma dimensão muito grande da veracidade deste versículo que Jesus falou para nós. Fica comigo, eu volto já já. A paz do Senhor Jesus, pastor Sidney Oliveira. Olha, eu estava aqui trocando o meu bebê, as fraldinhas do meu bebê. Ele tem 1 ano e pouquinho e Jesus, o Senhor estava falando ao meu coração, colocando uma palavra ao meu coração. Eu estava trocando ele olhando para mim, sorrindo, dizendo papai, né? E eu trocando ele e o Senhor falando ao meu coração. O Senhor me levou lá no livro de Apocalipse, capítulo 22. Gostaria de ler para você um versículo aqui. E com aquele ato de amor, de trocar o seu filho, as fraldinhas do seu filho, porque trocar as fraldas de um filho é um ato de amor, é um ato nobre, é uma forma de você proteger o seu filho, né? E é o que Deus quer fazer isso hoje com a gente, nos proteger, nos limpar, nos purificar. E Ele quer colocar em nós roupas novas, na verdade. E eu olhava para o rostinho dele e Deus falava comigo, através do sorriso daquela criança, através da inocência daquela criança, e o Senhor falava comigo ao meu coração. Mas eu gostaria que você me ajudasse primeiro compartilhando este vídeo com outros amigos, se inscrevendo no nosso canal, se assim for o seu desejo. Se você puder deixar um like positivo para a gente, os comentários aí nos comentários, pedido de oração, estaremos sempre intercedendo por vocês. É muito bom estarmos, é muito bom eu saber que você está nos recebendo aí na sua casa através do nosso canal. O que eu posso fazer é estar justamente orando, clamando a Deus, agradecendo o Senhor pela sua vida, e eu quero continuar sempre sendo instrumento de Deus para você, em nome de Jesus. Mas vamos à palavra de Deus, no que Deus falou no meu coração. Capítulo 22, se você quiser observar, abrir na sua casa também, agora ou depois. Capítulo 22 de Apocalipse, verso de número 11, diz o Senhor: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Olha só a palavra de Deus para os nossos corações. Quem é injusto, faça injustiça. Quem está sujo, suje-se ainda mais. Mas quem é santo, seja limpo, seja santificado ainda mais. Então, pois bem, eu trocando as fraldas do meu bebê, e aí o Senhor falava comigo, e eu ficava perguntando para Deus: o que o Senhor quer nos dizer aqui, Pai, com esta palavra em Apocalipse, final de Apocalipse? Se você observar, capítulo de número 22 é o último capítulo do livro da lei, do livro da palavra de Deus. E o Senhor, das revelações, do livro das revelações, o Senhor dizia: quem está sujo, suje-se ainda mais. Você já percebeu que um bebê, quando está sujinho ou está molhadinho, ele começa a chorar, começa a ficar agoniado, começa a ficar angustiado,
E ele chama o papai, chama a mamãe, mostra, ele quer que você ali, às vezes ele não sabe falar ainda, mas com os seus gestos, seu choro, seu sinal, seus sinais, ele quer que ele nos mostra que nós precisamos intervir, ir até ele e trocar as suas fraldas, não é verdade? O Senhor disse assim, olha, para mim e para você hoje, é necessário que a gente venha se limpar, é necessário que a gente seja purificado de toda a nossa sujeira espiritual, de toda a nossa sujeira física, de todo o nosso pensamento ruim, que não agrada a Deus. É necessário deixar-se ser limpo. E Jesus, ele nos limpou através da sua morte de cruz no Monte Gólgota, quando ele morre numa cruz. E pelo seu sangue nós fomos redimidos, fomos libertos, purificados e começamos a ter direito à nossa salvação. O Senhor Jesus então mostra para João, no livro de Apocalipse, e fala, olha João, quem estiver praticando a justiça, pratique ainda mais, seja justo diante dos olhos do Senhor, justo diante dos homens. Quem estiver praticando a injustiça, pratique mais. Quem estiver se sujando, se suje mais. Palavra dura, muito dura que Jesus falou para João. Por que se sujar mais? Eu não era que me limpar. Jesus estava mostrando para João que o inferno ele existe, que o inferno é real, que o inferno é sujo, que a sujeira do inferno, o cheiro do inferno é horrível. Assim como quando nós deixamos uma criança muito tempo sem trocá-la, sem trocar suas fraldinhas, aquele cheiro fica insuportável. Aquela criança começa a ficar inquieta. Assim é o pecado. O pecado é como essa sujeira. Nós começamos a ficar inquietos, nós começamos a ficar perturbados, nós começamos a ficar ansiosos e pior, aquela sujeira, se o papai não for ali, não limpar o bebê, se a mamãe não for ali, não limpar o bebê, não trocar a fraldinha, não passar um lenço umedecido ou dar um banho na criança, aquele cheiro vai ficar insuportável, aquele odor. Insuportável para a criança, insuportável para quem estiver perto, assim o pecado. O pecado fica insuportável aos meus olhos, aos olhos de quem está perto, aos olhos do Pai, que é Deus, aos olhos da mãe que cuida da criança, que é a igreja. Então nós não podemos deixar o pecado e não cuidar dessa situação, não limpar este pecado. Então a mamãe vem ali, a igreja vem ali, passa um lenço umedecido, dá um banhozinho. Aí o Senhor, Ele quer nos dar um banho hoje. Um banho de quê? Um banho com a água viva, que é a sua palavra. A água que limpa, que lava, que purifica. A água que transborda, a água que traz cura. É a palavra de Deus. Se nós não trocamos o bebê e ele fica sujinho, aquela sujeira vai impregnando na pele do bebê, que ele começa a assar. Ele começa a ter algumas enfermidades se a gente não cuidar das crianças. Ela começa a ter infecções. Assim é o pecado, gente. O pecado não tratado, o pecado não limpo, o pecado não confessado, o pecado onde as pessoas não tomam banho, ficam sujos no seu pecado. Aquele pecado começa a trazer uma enfermidade espiritual para a pessoa. Ela começa a ficar doente, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ela fica presa no mundo espiritual e o diabo começa a ter controle daquela vida, porque o pecado jaz do maligno. O homem, então, no pecado, ele está sujo. Aí Jesus está dizendo, olha, quem está sujo, suje-se ainda mais. Para quê, pastor Cis? É pesado aqui agora. Para se acostumar com a sujeira do inferno. Ah, mas quem está limpo, se limpe ainda mais. Veja bem, você deixaria a sua criança sujinha ou molhadinha? Você deixaria as suas fraldas molhadas de xixi?
Você deixaria sua criança sujinha, com as fraldinhas sujas? Não. Você diuturnamente, 2, 3, 4, 5, 6 vezes por dia, você não troca a fraldinha da criança? Você não está limpando ela? Você não está purificando ela? Assim é o reino de Deus. Todas as vezes que eu peço perdão para Deus, é como se o Senhor passasse um lenço umedecido nos meus pecados e me perdoasse, me purificasse e me limpasse de toda a sujeira espiritual. Então, eu olhando para o meu bebê, olhando para o meu filhinho querido que Deus nos deu, e cuidando dele, porque ele ainda é indefeso, né? Ele precisa da proteção do pai, precisa da proteção da mãe. Eu estou falando com alguém que precisa da proteção do pai, que precisa da proteção da mãe. Proteção do pai, Deus quer te proteger. Proteção da mãe, a igreja quer te proteger. Qual o papel da mãe? Cuidar. Qual o papel da igreja? Cuidar. Qual o papel do pai? Ser provedor. Então, Deus, neste dia, quer prover na sua vida. E Ele já está provendo. Esta palavra forte que Deus nos dá através de um ato simbólico. Agora eu entendi. Quando eu estou limpo, eu tenho que me limpar ainda mais. O bebê, então, quando começa a ficar sujinho, eu corro lá e troco ele. Eu dou um banho nele. Eu limpo ele. Eu purifico ele. Assim somos nós. Eu tenho que ter a humildade para reconhecer que eu errei, que eu pequei. Talvez eu estou falando com alguém que pecou, errou, caiu, desobedeceu, mas o Senhor hoje quer que você não suje mais, quer que você tome um banho na palavra do Senhor, numa água cristalina, purificadora, e que você deixe o Pai, que é Deus, cuidar de você, que você possa procurar os cuidados da mãe, os cuidados da igreja, a mãe que vai te ajudar nesta caminhada, é a igreja que vai te ajudar. Que esta palavra possa ter falado muito ao seu coração. Falou muito comigo aqui. Deus falou muito comigo através deste ato simbólico do que aconteceu comigo agorinha ali. E eu corri para gravar este vídeo para você e trazer esta revelação de Deus. Se purifique, se limpe, deixe o Senhor entrar na sua vida. Não se suje com este mundo, com este pecado, com as mentiras, com a pornografia, não ande com pessoas que não querem o seu bem, que querem te levar para o fundo do poço. Não permita que o diabo tome conta da sua casa. Fuja da aparência do mal. Busque a Deus, busque o Senhor, se lave na palavra e se permita, como uma criança, se permita ser cuidado pelo pai e pela mãe. Se permita. O Senhor é como o pai e a mãe trocam as fraldas da criança e colocam uma roupa nova, limpa, lavada e passada. Se permita Deus fazer isso com você hoje. Abre o seu coração para Deus fazer isso hoje na sua vida. Se permita. Porque Deus quer nos santificar. Deus quer lhe santificar. A sujeira corrompe o homem. O orgulho, a soberba, a desobediência, tudo isso são sujeiras no mundo físico e espiritual que corrompe o homem, a alma do homem. E assim como uma criança precisa ser cuidada, Deus quer cuidar de você hoje. Que você possa compartilhar essa mensagem com alguém, para que você também possa ser uma pessoa que venha cuidar desta pessoa. Pastor, mas é uma palavra um pouco dura. Não, não é dura essa palavra. É uma palavra que Deus abre a nossa mente espiritual para a gente entender que precisamos de mudança sim. Que eu preciso de mudança, que você precisa de mudança e que juntos nós vamos fazer uma grande diferença nesta terra dos viventes. Um forte abraço do seu amigo Pastor Sidney Oliveira. Fique com Deus e até uma outra oportunidade.